Bom dia, pessoal do sétimo ano, professor Lucas na área. Nessa semana, na semana 1 do PET 7, nós vamos falar sobre a escravidão. A escravidão no mundo antigo e também a escravidão durante o período medieval. Vamos olhar o que tem no PET, o que tem de material no PET, e também eu vou deixar para vocês um pequeno texto sobre escravidão. Seguinte, no PET tem um pequeno texto aí que eu sugiro que vocês leiam, que vem historicizando, né? Tratando a escravidão como ela é. Ela, ao longo da história, ela foi diferente em determinados países, em determinados locais, em determinados contextos. Ela tem um caráter específico. Ela não foi igual ao longo de toda a história. Esse texto é bastante importante que vocês leiam. É importante a leitura para introduzir o conceito de escravidão. Seguinte, além desse pequeno texto aí no PET, eu estou deixando aqui para vocês um texto um pouco mais longo, são 3, 4 páginas, mas que vem mostrando, né, como que a escravidão ela surgiu ao longo de toda a história da humanidade. Então vamos lá, o que é escravidão? A escravidão é um regime de trabalho no qual um homem ou uma mulher é forçado, é obrigado a executar tarefas, a executar trabalhos, né, serviços sem remuneração. A escravidão ela surge ao longo da história humana em função dos conflitos, das guerras entre os povos, ou também, em determinados momentos, ela vai ocorrer em função de dívida. Ou seja, se uma pessoa tivesse um alto grau, né, uma quantidade elevada de dívida, ela poderia, né, se tornar escravo do seu devedor. Seguinte, nesse pequeno texto aí, né, eu estou falando com vocês como que surge o sistema escravista no mundo. Conforme eu acabei de falar, surge em função das guerras, dos conflitos entre os povos. O povo vencedor acaba capturando algumas pessoas que foram derrotadas para exercer trabalhos forçados, né, no seu país, na sua nação. Isso está presente ao longo de toda a história humana. Tanto no início das chamadas primeiras civilizações, né, na Mesopotâmia, no Egito, na Grécia, em Roma, como também aqui nas Américas, né, com os astecas, os incas, os maias. Todas essas civilizações tiveram algum tipo de experiência escravista. A gente poderia dizer que, de certa forma, que grande parte da história humana foi composta pela escravidão. Seguinte, uma coisa interessante de se falar é que quando a gente se fala de escravidão, logo a gente associa, né, uma grande parte das pessoas associam a escravidão a uma pessoa negra. Nem sempre foi assim. A maior parte do tempo, a escravidão ela não tem nenhum caráter racial, não tem pertencimento racial. Até mesmo porque na Grécia, no Oriente Médio, em Roma Antiga, né, os escravos eles eram brancos, eles não tinham um pertencimento racial, eles não eram negros, por exemplo. Então isso tem que ficar muito claro para todos vocês. A escravidão ela surge na história da humanidade, ela não tem um caráter de pertencimento étnico-racial. Aí o texto segue, né, falando das civilizações gregas, né, especialmente Atenas e Esparta, que eram as duas principais cidades polos, né, da civilização grega da antiguidade, que tinham como base a escravidão. Além de Roma e Esparta, aqui nas Américas também ocorreu escravidão. Os povos astecas eles subjugavam outros povos, né, que eram forçados a trabalhar para eles. Aqui no Brasil, né, no período colonial, né, primeiro foram escravizados os indígenas, depois a gente vai ter a escravidão dos africanos.
Mas voltando lá na antiguidade, tem a escravidão por dívida e a escravidão em função das guerras. Ao longo do período medieval, a gente tem um outro tipo de escravidão, que vai ser a chamada servidão. Com o fim da chamada Idade Antiga, o mundo, pelo menos o mundo ocidental, a Europa, começa a se organizar nos tribos, né? As sociedades começam a se ruralizar, começam a ir para o interior do território. Com isso se forma o chamado colonato. As pessoas não tinham acesso à terra e acabavam permanecendo na terra de um determinado proprietário, de um determinado senhor, exerciam trabalhos e parte desse trabalho era entregue, né, para o proprietário da terra, né? Esse tipo de servidão a gente poderia definir também como escravidão. Por quê? Porque o servo ele não tem nenhum tipo de remuneração, ele é obrigado, né, a permanecer na terra, ele é forçado, né, a permanecer na terra porque existe um vínculo, ele está de certa forma aprisionado à terra, ele não tem liberdade de sair para onde ele quisesse. Enfim, isso é só um texto bastante introdutório, essa semana bem curtinho, o conteúdo, falando aí da escravidão no mundo antigo e no período medieval. No período antigo, né, ela surge em diferentes civilizações, em diferentes territórios, em função dos conflitos entre esses povos e também pela dívida. No caso da escravidão no período medieval, a escravidão se dá em função do indivíduo, né, do sujeito estar aprisionado à terra. Enfim, espero que tenha ajudado. Até mais. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo através do chat do Conexão Escola ou pelo WhatsApp. Abraços e até mais.